Bom dia a todas as senhoras e senhores. Registro a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, da conselheira Yara Lins dos Santos, do conselheiro Josué Cláudio, do conselheiro Fabiano Barbosa, do auditor Mário Filho, do auditor Alípio Filho, do auditor Luiz Henrique. Pelo Ministério Público, a doutora Procuradora-Geral Fernanda Mendonça. Há quórum e dou por aberta a 27ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, de 26 de julho de 2022. Registro as ausências do conselheiro Ari Moutinho, por motivo de saúde, conselheiro Mário de Mello, por motivo justificado, e do auditor Alberto Furtado, em férias. Para discussão e homologação, as atas da 26ª sessão ordinária e 25ª sessão administrativa, realizadas em 19 de julho de 2022. Não havendo objeção, estão homologadas. Expedientes. Informação número 10 da DICOI, encaminhada pela Diretoria de Controle Interno desta Corte, portanto, por meio da qual torna conhecida a disponibilidade da marca de participante do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção para uso pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas no seu portal da internet, eventos e demais peças publicitárias de interesse da organização. Isto foi previamente disponibilizado no processo CEI 9.629/2022 e submeto à consideração deste plenário. Há alguma objeção? Está aprovada, então, a proposta. Informação da Secretaria de Controle Externo, de número 271 de 2022, referente à exposição de motivos elaborada pelo Departamento de Auditoria Operacional, por meio do qual propõe realização de auditoria operacional para avaliar a governança na gestão e fiscalização dos contratos de fornecimento de alimentação para as unidades prisionais. Este assunto é para a homologação do Tribunal Pleno, pois se trata de iniciativa que visa a complementação do Plano Anual de Fiscalização vigente. Porém, eu vou manter em aberto até a próxima sessão, porque acredito que nós devamos ouvir o relator da área, se entende que é pertinente. Portanto, até a próxima sessão, nós podemos deliberar. Eu não sei se o relator... Quem é o relator? Alguém sabe? Você? Bom, mas fiquem abertos. Então, para a próxima sessão, eu volto ao assunto e aí, então, deliberamos. Convite do excelentíssimo senhor Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, defensor público geral, para participar da solenidade de posse das defensoras e defensores públicos, a ser realizado no dia 28 de julho, às 9 horas da manhã, no Largo de São Sebastião. A presidência estará presente, mas o convite está feito a todos os senhores. Da minha parte, era o que cabia em indicações, propostas e expedientes. Está franqueada a palavra. Senhor presidente, só para retirar de pauta o processo 11.991 de 2020, em função de um pedido de sustentação oral, e a causídica demonstrou não poder estar na sessão, então fica retirado de pauta. Da pauta de adiados ou da pauta ordinária? Ordinária, presidente. Número do processo? 11.991. 2020. Continua franqueada a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros, auditores, procuradora, servidores. Gostaria, primeiramente, de parabenizar a presidência do tribunal
pela condução da renovação do nosso convênio, nosso plano de saúde a 1000, e dar uma segurança a todos os servidores, e com isso nós agradecemos. Também gostaria de registrar voto de parabenização amanhã para a doutora Milena Desterro, que faz aniversário. Que Deus dê saúde, felicidade, muitos anos de vida, juntamente com a sua família. Muito obrigada, presidente. Presidente, estender as manifestações de parabenização à doutora Milena. Obrigado. Continua franqueada a palavra. Senhor presidente, bom dia, senhores conselheiros, senhores auditores, senhora procuradora, servidores dessa instituição. Da mesma forma, como relatou a conselheira Yara Lins, presidente, quero parabenizar a gestão da nossa Corte de Contas em poder prestigiar e valorizar o servidor que tem seu plano de saúde à disposição, sempre tem uma alegria a mais, né, e um problema a menos na vida. Isso é muito importante para qualquer trabalhador. Em nome também da minha família, tenho certeza que também do querido Fabiano, do qual somos amigos de família de muitos anos, quero parabenizar a servidora da primeira Câmara, a doutora Bianca Figliuolo, que está aniversariando hoje. Furei a fila, Fabiano, já que ela é sua servidora, mas eu tenho certeza que você também está feliz de eu ter lembrado da doutora Bianca, assim como toda a sua família. No mais, senhor presidente, desejo a todos aí um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Conselheiro Fabiano. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, auditores, senhora procuradora, servidores dessa casa. De fato, o conselheiro Josué furou a fila, mas antes de ser minha servidora, a doutora Bianca Figliuolo era servidora de Vossa Excelência, como foi também servidora do conselheiro Ari Moutinho. Né? Bianca é uma grande amiga, é uma pessoa por quem eu tenho grande estima e consideração, e não posso, nesse momento, deixar de homenageá-la e pedir a Deus que a abençoe. E faço o mesmo também em relação à doutora Milena Desterro, esposa do presidente Érico, pedindo a Deus que a abençoe grandemente, que a proteja e guarde de todo o mal. Senhor presidente, eu tenho 2 comunicações a fazer. Indago a Vossa Excelência se faço nesse momento ou em momento posterior. Pode fazer, excelência. Muito bem. Foi-me notificado que no portal da transparência do município de Quari deu-se a publicação do aviso de licitação dos pregões presenciais 40, 45 e 46, 2022. Neles constando a informação de que os correlatos editais e respectivos anexos seriam disponibilizados na sala da Comissão de Licitação do Poder Executivo da Municipalidade, além de versão eletrônica no sítio do portal de transparência no prazo de até 72 horas, o que não ocorreu. Assim, diante da conduta dissonante dos ditames da Lei de Acesso à Informação e da Lei de Licitações, constatei o preenchimento da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável, razão pela qual, por meio dos ofícios números 5, 6, 11 e 12 de meu gabinete, com fulcro no artigo 1º da Resolução 03/2012 desta Casa, combinado com o artigo 300 do Código de Processo Civil, decidi impor medida cautelar para a suspensão das licitações em tela, na fase em que se encontravam, ao tempo em que determinei as demais providências cabíveis para dar seguimento ao trâmite processual, sendo os aludidos ofícios autuados nos processos 14.036 e 14.074, ambos de 2022. Lado outro, recebi em meu gabinete o ofício 047/2022 da Prefeitura Municipal de Envira, solicitando a revogação da cautelar anteriormente imposta por este relator, publicada no Diário Oficial do Estado, TCA-AM, em 19/2/2022, para suspensão dos pregões presenciais 22, 23 e 24 de 2022 daquele município, objetos do processo 14.035 de 2022. Por meio do referido expediente, o prefeito Paulo Juan Portela Matos
apresentou provas da publicação da íntegra dos editais referentes aos mencionados pregões. Dessa feita, entendi prudente a revogação da medida cautelar anteriormente imposta, porquanto restou demonstrada a correção das falhas que a fundamentaram. Eram as informações que eu tinha a compartilhar com esse pleno, senhor presidente. Muito obrigado. E gostaria de fazer chegar também às suas mãos o pedido de renovação de vistas de processos que ainda estão sob minha análise. Agradeço. Senhor presidente, permissão, quero apenas comunicar a Vossa Excelência que, ao contrário do que havia falado anteriormente, permaneceria até o fim da sessão. E, da mesma forma, quero também parabenizar a primeira-dama de contas, doutora Milena, que estará aniversariando amanhã. Parabéns. Obrigado. Leve nossas felicidades à sua família por inteiro. Obrigado. Obrigado. Palavra ao auditor Mário Filho. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Gostaria de aderir, senhor presidente, aos votos de parabenização pelos aniversários de sua esposa, doutora Milena Desterro, e também da servidora Bianca Figliolo, desejando a ambas muita saúde e muitos anos de vida. Muito obrigado. Obrigado. Palavra ao auditor Alípio Filho. Obrigado, excelência. Primeiramente, meu bom dia a todos, extensivo a todos aqueles que nos assistem nas redes sociais. Eu também me somo às manifestações de parabenizações proferidas por este plenário. E, excelência, eu gostaria de pedir para comunicar uma cautelar. Tá? Então, a cautelar foi objeto do processo 13.657/2022. Foi formulada em desfavor da Central de Medicamentos da Secretaria de Estado de Saúde, a SEMA, e a representante foi a União Hospitalar. Ela está questionando, ou ela questionou, um dispositivo no edital que, segundo ela, favoreceu a empresa MAPEM Brasil, Materiais Médicos e Odontológicos, na formulação de sua proposta. Foi ouvida aqui o órgão questionado, no caso aqui a Comissão de Licitação, da SEMA, e não restou presente, no meu entendimento, a fumaça do bom direito, nem o perigo na demora. Em razão disso, eu indeferi o pedido de medida cautelar e fiz os despachos pertinentes para a tramitação do feito. Excelência. É o comunicado. Muito obrigado. Com a palavra o auditor Luiz Henrique Mendes. Senhor presidente, também gostaria de deixar registrado meus cumprimentos, doutora Milena. Obrigado. E também aderir às demais manifestações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Palavra pelo Ministério Público, doutora Fernanda Mendonça. Bom dia a todos, presidente. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar Vossa Excelência pela belíssima palestra proferida na Universidade de Siena. Obrigado. Muito elevando a Corte de Contas a um grau superior mesmo, por ter nessa composição dos nossos membros um digníssimo profissional, mestre em Direito, e que leva o nome da Corte de Contas amazonense para o mundo todo. Parabéns, muita honra participar de um plenário em que Vossa Excelência preside com muita maestria e inspiração. Parabéns, presidente. Prosseguindo, eu vou aderir aqui à manifestação da conselheira Yara acerca do nosso plano de saúde. Também parabenizando a presidência pela decisão tomada de continuar, de promover a nova licitação, para que a gente possa ter uma segurança de estar resguardado nos momentos difíceis. Eu sou usuária do plano de saúde da Corte, precisei no momento mais difícil das nossas vidas, que foi a pandemia, e percebi naquele momento que muitos servidores também
ficaram muito gratos por termos esse plano de saúde para poder nos albergar numa situação inesperada que pegou todos de surpresa, que foi essa pandemia da Covid-19. Então, parabéns para Vossa Excelência e para a Comissão de Licitação, que eu coloco aqui também o nome do Dr. Cleilson, que é um auditor que trabalha no Ministério Público, ali junto comigo, e eu acompanhei a sua dedicação junto dos demais membros da comissão, como a doutora Fabíola, para que os servidores pudessem ter a continuidade desse plano de saúde. Parabéns, Excelência. E agora eu vou aderir também às manifestações de parabenizações à servidora Bianca, em especial à doutora Milena, que eu também digo, presidente, que foi um presente que a nossa convivência profissional aqui, minha e sua, me proporcionou a conhecer a doutora Milena, que é uma pessoa muito especial, leal, amiga de todas as horas e que merece toda a felicidade do mundo. Peço a Deus que a abençoe, proteja e ilumine o seu caminho. Obrigada, Excelência. Obrigado. Eu gostaria de agradecer os votos de parabenizações dirigidas à Milena. Muito obrigado a todos pela gentileza. E também, aproveitando que foi mencionada a renovação da contratação do nosso plano de saúde, dizer que isso, em primeiro lugar, temos que fazer justiça a uma conquista que foi do Tribunal de Contas na presidência do conselheiro Ari Moutinho Júnior e que tem sido foi mantida nos mesmos moldes pela conselheira Iara, na presidência da conselheira Iara, depois na conselheira do Mário de Mello, como ressaltou a doutora Fernanda, foi extremamente importante para os servidores do tribunal, para todos nós, durante a pandemia. Todos nós nos sentimos talvez um pouco mais seguros de enfrentar aquela situação terrível, tendo um plano de saúde muito bom. E eu também fico muito feliz de poder renovar esta contratação, depois de um processo de licitação, melhorando um pouco até as condições do nosso plano de saúde. Tudo fruto, evidentemente, do trabalho da equipe do Tribunal de Contas, à frente do doutor Arlerson Aroeira, secretário-geral, mas, como mencionou muito bem, um trabalho muito bom da nossa comissão de licitação. E agradeço, portanto, também as manifestações a esse respeito. Na fase de indicações e propostas, era o que havia e, portanto, passo a palavra ao secretário para a distribuição dos processos. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 2. Lote? 2. Lote 2, conselheiro Júlio Pinheiro. 2. Conselheiro Ari Moutinho, 4. Lote 4, conselheiro Ari Moutinho. Conselheiro Iara Lins dos Santos, 3. Lote 3, conselheiro Iara Lins dos Santos. Conselheiro Mário de Mello, 1. Lote 1, conselheiro Mário de Mello. Conselheiro Josué Cláudio Neto, 5. Conselheiro Josué Cláudio, lote 5. Conselheiro Fabiano Barbosa, lote 9. Lote 9, conselheiro Fabiano Barbosa. Auditor Mário Filho, lote 8. Lote 8, auditor Mário Filho. Auditor Alípio Filho, lote 6. Lote 6, auditor Alípio Filho. Auditor Luiz Henrique Mendes, lote 7. Lote 7, auditor Luiz Henrique Mendes. E auditor Albert Furtado, 1. Lote 1, auditor Albert Furtado. Hã? É 10. Não, conselheiro Mário de Mello é 10. Que eu tinha ouvido falar. Então, corrigindo, o lote do conselheiro Mário de Mello é o 10. Pauta de julgamentos adiados. Os 3 primeiros processos da pauta de relatoria, o primeiro do conselheiro Júlio Pinheiro e os 2 seguintes do conselheiro Ari Moutinho, a pedido de vista do conselheiro
Fabiano Barbosa. Renovação, na realidade, não é, conselheiro? Aqueles que Vossa Excelência mencionou. O do conselheiro Arimoutinho à vista para a conselheira Yara. E os dois do conselheiro Arimoutinho são para a conselheira Yara. Processo seguinte, de relatoria do conselheiro convocado Mário Filho, processo 17.189/2021, há pedido de vista. Houve pedido de vista do conselheiro Luiz Henrique. Inicialmente, a palavra com o conselheiro convocado Mário Filho. Obrigado, senhor presidente. Desde já pedindo venha para manter o meu posicionamento. Trata-se de um recurso de revisão, no qual estou dando provimento pelos fundamentos já expostos e disponibilizados no sistema. Obrigado. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Obrigado, senhor presidente. Peço vênias a Sua Excelência, o relator, para divergir conforme o voto já inserido no sistema com antecedência de praxe, em que voto no sentido de conhecer da revisão, negar provimento em razão da utilização desse instituto como meio de rediscussão do mérito de decisão irrecorrível, sem comprovação de que a demanda se enquadra nas hipóteses legais de seu cabimento. Esse é o voto, Excelência. Obrigado. Em discussão. Presidente, só gostaria de Com a palavra ao Ministério Público. colocar aqui, reafirmar a posição do Ministério Público, que é nesse mesmo sentido, do voto do conselheiro do auditor Luiz Henrique, de que, no caso, não há cabimento para não há hipótese legal que enseje o recurso de revisão, não há cabimento. Então, há conhecimento e não houver também razões novas, né, afirmar as graves irregularidades já analisadas. Então, o entendimento é pelo não cabimento mesmo do recurso. Não provimento, certo. Em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir vista desse processo. Vista concedida ao conselheiro Júlio Pinheiro. Obrigado. Registrem-se já os votos postos, a manifestação do Ministério Público. Processo seguinte também da relatoria do conselheiro convocado Mário Filho, 10.466/2022. Inicialmente, a palavra está com o conselheiro convocado Mário Filho. Senhor presidente, novamente eu peço venha ao colega para manter o meu posicionamento. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Novamente também, Excelência, pedindo vênias a Sua Excelência, doutor Mário Filho, o voto divergente é no sentido de conhecer do recurso e consideração, todavia negar provimento, em razão de não terem sido apresentados argumentos ou documentos suficientes para modificar o acórdão que está sendo atacado. Esse é o voto, Excelências. Obrigado, senhor presidente. O Ministério Público gostaria de se manifestar. Sim, Excelência, para reafirmar nosso posicionamento também, que é no mesmo sentido do voto vista do auditor Luiz Henrique, pelo conhecimento negativo de provimento, justamente pela ausência de fatos novos que infirme as irregularidades já detectadas anteriormente, relacionadas à ausência de portal de transparência, ausência de publicação dos editais em tempo real, enfim, ligados, relacionados à publicidade e necessidade de dar atendimento à lei da transparência e da lei de responsabilidade fiscal. Em discussão. Em votação. Conselheira Yara Lins dos Santos. Voto com o relator. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o relator, Excelência. Conselheiro Fabiano Barbosa. Com voto vista. 3-2. Empatou, Por maioria. Empatou, não. Por maioria. São 3 votos com o relator e 2 votos com a divergência.
Não é isso? Só para registrar que eu estou impedido nesse processo. Exato, por isso não Exatamente. convoquei o seu voto. Por maioria, prevalece o voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho. 12.418/2021, à vistas do conselheiro Fabiano Barbosa. Inicialmente, a palavra está com o proponente do voto. Senhor presidente, neste processo, a única divergência minha com o conselheiro revisor, o Fabiano Barbosa, é com relação à aplicação de multa. Eu entendo que não é cabível a aplicação de multa ao caso. O conselheiro Fabiano entende de forma diferente, então, com todo respeito, pedindo vênia para manter o meu posicionamento, o meu voto é pela procedência da representação, determinações e ciência ao interessado. Em discussão. Com a palavra, o conselheiro Fabiano Barbosa. Muito obrigado, presidente. Na verdade, de fato, a única divergência é em relação à aplicação de multa. Me permitam fazer uma breve exposição do caso. Trata-se de um processo seletivo simplificado realizado pela Prefeitura de Manacapuru para a contratação de professores destinados a atender o programa de educação de jovens e adultos. No caso em tela, o edital mencionado estabeleceu que as inscrições para o certame deveriam ser efetivadas de forma presencial em apenas 2 dias, ou seja, foi dado prazo de apenas 2 dias para que os interessados se inscrevessem no certame. E ainda a exigência de que essa inscrição se desse única e exclusivamente de forma presencial. Justificou o prefeito por ter agido de tal forma em razão de suposta emergência devido à necessidade de utilização de um recurso do FNDE que estaria disponível para o município. Bem, me causa espanto esse argumento utilizado pelo prefeito, primeiro porque as aulas estavam suspensas. Tratava-se de um período de pandemia. Inclusive, é de se registrar que, enquanto o Estado do Amazonas retornou às suas atividades presenciais naquele ano, em maio, no mês de maio, em 2021, o município de Manacapuru, que alegava a emergência, retornou somente em agosto, prejudicando mais da metade do ano letivo, e só o fez depois do Ministério Público Estadual ajuizar a ação civil pública com pedido de liminar nesse sentido. Já que se tratava de um processo seletivo simplificado para escolas da zona ribeirinha, mais um motivo porque o prazo de inscrição deveria ser maior, mais dilatado, para que os professores habitantes da zona ribeirinha pudessem vir até a sede do município para fazer as suas inscrições. Além disso, o edital não previu a possibilidade de apresentação de recurso por eles. Então, no meu ponto de vista, sob a minha ótica, houve ali um direcionamento inaceitável nesse certame. Não me dou por satisfeito em apenas considerar o certame como ilegal, mas pugno defendo aqui a aplicação de multa ao gestor daquele município. É como apresento minha divergência. Muito bem. Em discussão. Em votação. Conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho a divergência, senhor presidente. Conselheira Yara Lins dos Santos. Acompanho o relator. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho a divergência. 3-2, por maioria, prevalece o voto do conselheiro Fabiano Barbosa, que passa a ser o redator do acordo. Ainda, pauta do auditor Mário Filho, processo 10.195/2021, à vistas do conselheiro Júlio Pinheiro e do conselheiro Fabiano Barbosa. Inicialmente, a pauta, desculpe, é do auditor Alípio Filho. Inicialmente, a palavra está com o proponente do voto. Excelência, nesse processo houve pedido de vista e aquela discussão em que envolve pendência de pagamento, inadimplência por parte do poder público
em relação aos seus fornecedores. O conselheiro Fabian entende que falece competência a este Tribunal de Contas para determinar que uma gestora ou que um órgão público realize o pagamento a seu fornecedor em caso de inadimplência. Eu também sou dessa linha, quero adiantar que sou dessa linha. Eu acho que nós não temos competência em entrarmos numa relação de consumo, produtor e consumidor de bens e serviços. Entretanto, eu sustento e tenho sustentado em plenário, e aqui eu gostaria de ressaltar apenas, que isso não exime a responsabilidade da parte do gestor. Então, o fato de não haver determinação para que o fato de não existir competência para que o Tribunal de Contas determine o pagamento, a realização do pagamento, e de fato não o há, não exime que nós avaliemos a conduta do gestor. E, nesse caso, na esteira do que dispõe o artigo 70 da Constituição Federal, reproduzido pelo artigo 39 da Constituição do Estado, é competência dos tribunais de contas a fiscalização financeira dos cofres públicos ou das condutas públicas. E fiscalização financeira envolve diversos segmentos, como, por exemplo, o equilíbrio financeiro do órgão ou da entidade, zelar pelo equilíbrio financeiro, elaborar a programação financeira a fim de casar receitas com despesas, para que não hajam déficits, gerir a dívida pública decorrente dos diversos compromissos assumidos pelo poder público. Então, eu acho que nessa esteira cabe sim a competência do tribunal, no sentido de sancionar o gestor, desde que, evidentemente, haja a responsabilidade correspondente. Nesse caso, há dois gestores em especial, a doutora Cristiane Costa Sena, que foi diretora-presidente da Fundação Hospital Adriano Jorge, que é o órgão questionado, e a doutora Nívia Barroso de Freitas, secretária executiva do FES, do Fundo Estadual de Saúde, responsável, então, pelo envio dos recursos financeiros para a Fundação Hospital Adriano Jorge. Nesse caso específico, a secretária executiva, a doutora Nívia, foi revel nesse processo. Na verdade, ela talvez seria a pessoa mais importante em se manifestar no processo, mas foi revel. E o valor reivindicado pela empresa... deixa eu ver aqui... Exave Serviços, corresponde ao valor de 120 mil e fração, né? Então, não entro na relação de consumo, mas entendo pertinente a responsabilidade das gestoras. Por outro lado, Excelência, não menos importante, é destacar que o artigo 141 da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021, ela reproduz a necessidade do poder público observar a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de pagamento. Isso já era uma demanda, um pedido, uma determinação da 8666, que daqui a pouco perde a sua vigência. Então, existem algumas situações, por outro lado, que eximem o poder público de fugir à regra da ordem cronológica para o pagamento. Entretanto, nenhuma das 5 hipóteses enumeradas aqui no parágrafo 1º do artigo 141 da novela Lei de Licitações e Contratos sustenta essa saída, essa solução para fugir à ordem cronológica. Então, por conta disso, eu peço vênias ao conselheiro Fabian para divergir, e nessa esteira eu proponho a esse tribunal conhecer da representação, julgar procedente, aplicar multa à senhora Cristiane Costa Sena, diretora-presidente da Fundação Hospitalar Adriano Jorge, no valor de 13 mil e fração, bem como a senhora Nívia Barroso de Freitas, secretária executiva do Fundo Estadual de Saúde, em decorrência de inobservância às normas legais, em especial da Lei Complementar 101 e da própria Lei de Licitações e Contratos. O valor que eu aplico, que eu proponho a aplicação de multa, é 63 mil e fração, um valor muito superior. Por quê? Porque, como disse, a doutora Nívia Barroso tem uma responsabilidade, a meu ver, maior no processo, uma vez que era a pessoa responsável por liberar os recursos. E determinações à origem e ciência às partes interessadas no processo, Excelência. Essa é a minha propositura. Muito obrigado. Inicialmente, passo a palavra ao conselheiro Júlio Pinheiro.
Senhor presidente, pedindo vênia ao eminente relator, eu acompanho a divergência. Que é? Com a palavra o conselheiro, então, Fabiano Barbosa. Muito obrigado, presidente. Como muito bem disposado pelo relator, a presente representação foi interposta por uma empresa chamada Exave Serviços de Refrigeração, em face da Fundação Hospital Adriano Jorge, em decorrência de falta de pagamento atinente aos serviços que a empresa prestara naquela unidade hospitalar, diga-se de passagem, sem cobertura contratual. O feito seguiu sua instrução nos devidos termos regimentais. Entretanto, entendo que existe matéria precípua que obsta ao julgamento de mérito da presente representação, pois a finalidade da demanda apresentada perante essa Corte se perfaz na obtenção de pagamento atinente a serviços prestados por pessoa jurídica à administração pública estadual, que, na minha ótica, se apresenta como assunto de cunho estritamente particular, fora, portanto, do rol de competências desse tribunal. Há diversos precedentes dessa casa que também rumam nessa direção. E, em todos esses precedentes, o representante objetivava o recebimento de valores não repassados por entes estatais, e, por tal razão, esse colegiado, nos precedentes, decidiu por não conhecer tais representações. Não aplicar esse mesmo entendimento ao presente caso restaria por ensejar a usurpação de competência jurisdicional exclusiva do Poder Judiciário. É importante destacar, no meu ponto de vista, também que se faz ausente no presente feito o eventual dano ao erário que se some ao interesse de recebimento do crédito privado manifestado pelo representante, que justificasse a apreciação do caso concreto por esse Tribunal de Contas. Isso porque, conforme bem notado pelo parquê, os encargos moratórios decorrentes da impontualidade, que são considerados lesivos ao erário público, ainda não foram pagos. Assim, não podendo o dano ao erário ser presumido, mas comprovado, e inexistindo, no caso em concreto, a sua configuração, desaparece qualquer hipótese de presença do interesse público na demanda que seja apta a fundamentar a atuação desse órgão colegiado no cenário em apreço. Por isso, entendo que a representação ora analisada não deva ser conhecida por versar sobre matéria de interesse exclusivamente privado. É como voto. Conhecido, então, o voto divergente, já com uma voz, a eminente procuradora gostaria da palavra. Com ela. Presidente, excelências, eu gostaria de ressaltar aqui o entendimento do MPC, que, na verdade, apesar de não terem sido ainda visualizadas, né, pagas as multas que, com certeza, serão cobradas em função do pagamento tardio de uma obrigação já reconhecida, que a unidade técnica mesmo aqui no processo, que analisou o processo, reconheceu que houve o descumprimento da obrigação, apesar do serviço ter sido prestado. Então, vai haver o pagamento, vai haver uma multa, e essa multa vai gerar dano ao erário. Entendo aqui que sim, competência da Tribunal de Contas, e peço permissão aqui para ler o parecer alguns trechos do parecer do meu colega Rui Marcelo, que foi quem analisou e quem eu adiro aqui ao entendimento. Ressalto que a competência desta Corte advém do controle de legalidade sobre todas as despesas públicas. A postulação de controle externo por calotes na gestão pública se justifica não no interesse do direito do crédito privado, mas em favor da probidade e responsabilidade na gestão financeira estatal. Com efeito, resta demonstrada a inobservância de um princípio básico na gestão analisada, que é a responsabilidade na gestão fiscal, considerando que os atrasos nos pagamentos ocasionam desequilíbrio de contas e dão aso à obrigação de pagamento do principal acrescido de juros e correção monetária. Nesse contexto, cito jurisprudência de tribunais de contas parceiros, no nosso entendimento, de que o pagamento de juros resulta em dano ao erário, e se decorrer de impontualidade do administrador que não poderia assumir a obrigação sem a devida previsão de recursos, a responsabilidade é do ordenador de despesa.
Embora os encargos por atraso ainda não tenham sido pagos, não havendo que se falar em imputação de débito nesta fase processual, a gestora deve ser responsabilizada, sim, com a multa prevista no artigo 54.6 da Lei 24.023/1996, por negligência na gestão de pagamentos ofensiva às normas de direito financeiro. Portanto, o entendimento do parquê é que é de nossa responsabilidade, é de nossa competência punir e prevenir erros na execução orçamentária. Estamos aqui para combater a irresponsabilidade fiscal e aqui estamos diante de um fato que, para mim, no meu entendimento e do colega, é ato de gestão irresponsável e atrai para si a multa neste momento do processo. Senhor presidente, posso questionar a sua procuradora? Questionar, ela concordou Não, com Vossa questionar, Excelência? é só para trocar uma ideia, na verdade. pois não. Eu vou questionar. Prossiga. Então, Excelência, Excelência, nesse caso, o MPC vai na linha do meu entendimento, na mesma linha. Estou só reforçando, como avisei no início, que estava Perfeito, reforçando. perfeito. Muito obrigado, Excelência. Continua em discussão, vamos à votação. Conselheira Yara Lins dos Santos. Voto com o conselheiro Fabiano. Conselheiro José Cláudio. Acompanho o voto vistas. Então, a unanimidade. Prevalece o voto do conselheiro Fabian, que passa a ser o redator do acordo. No processo seguinte, também de relatoria do auditor Alípio Filho, há pedido de vista do conselheiro Fabian Barbosa e, portanto, está retirado de pauta. Na pauta do auditor Luiz Henrique, também há pedido, no primeiro processo, pedido de vista da conselheira Yara Lins dos Santos, e também está retirado de pauta. No processo seguinte, do auditor Luiz Henrique, já houve pedido de vista da conselheira Yara Lins dos Santos. Inicialmente, a palavra está com o auditor. Obrigado, senhor presidente. Trata-se, então, do processo 13.561/2020, Prefeitura Municipal de Codajás. É um recurso de consideração em face de decisão em prestação de contas anual da citada prefeitura. A proposta, excelências, é de conhecer do recurso, dar provimento ao recurso no sentido de anular o acórdão que fala sobre as contas de gestão do município, baseado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também da orientação desse tribunal nesses casos, determinar a SESEX que autue os processos relacionados aos atos de gestão em processos específicos. Acho que a divergência é só em relação à manutenção do parecer prévio, excelência. Na minha proposta, eu pugno pela manutenção do parecer prévio emitido pelo tribunal. Essa é a proposta, excelências. Obrigado. Com a palavra, a conselheira Yara Lins dos Santos. Voto por conhecer e dar provimento ao recurso, determinando a anulação do acordo e o parecer prévio de mesmo número, ambos exarados nos autos do processo 11.526/2016, com a consequente reabertura da instrução processual de prestação de contas, ocasião em que as unidades técnicas responsáveis deverão delimitar e separar as irregularidades relativas aos atos de governo das irregularidades relativas aos atos de gestão, deixando claro que estes podem ser avaliados em processos apartados, de natureza diversa das prestações de contas anuais. É o meu voto. Em discussão, está impedido o conselheiro Júlio Pinheiro. Vamos aos votos. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto vistas. Conselheiro
Fabiano Barbosa. Com a divergência, presidente. Eu tenho que votar. Conselheiro auditor Luiz Henrique, o seu voto, em resumo, me desculpe, é no sentido de Anular o acórdão, que trata apenas dos atos de gestão, e manter o parecer prévio, que é relacionado às contas de governo. bem razoável. E voto com Vossa Excelência, mas perco para a maioria. Registrado o voto do presidente, divergindo do entendimento da maioria. Prevalece o voto da conselheira Yara, que passa a ser a redatora. No processo seguinte, 1, 2. Transfiro a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro, tendo em vista o meu impedimento. Receba as presidências das mãos de Vossa Excelência. Apregou o processo 11.452. O 11.450 está penso a ele também, né? Eu passo a palavra ao eminente relator. Excelências, trata-se, como bem apregoado por Sua Excelência o Presidente, os processos 11.450 e 11.452, ambos de 2022. É um recurso ordinário em prestação de conta de convênio, Excelência. A proposta é no sentido de conhecer e negar provimento nos termos da fundamentação expendida na proposta. Gostaria de pedir vênias à Sua Excelência, a conselheira Yara, para manter a proposta. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a eminente conselheira Yara, para emitir o voto vista. Ao compulsar os autos, observo que o acordo 653/2021 da primeira Câmara, nos itens 8.2 e 8.3, que julgou a prestação de contas irregular e aplicou multa ao recorrente, não foram elencadas as impropriedades que fundamentaram essas penas, ou seja, houve uma agressão ao contraditório substancial, visto que tal fato impede o recorrente de se defender ou contraditar de forma efetiva, pois não se sabe quais pontos específicos deve refutar. Essa garantia da participação é a dimensão formal do princípio do contraditório. Trata-se da garantia de ser ouvido, de participar do processo, de ser comunicado, de poder falar no processo. Há, porém, ainda a dimensão substancial do princípio do contraditório. Trata-se do poder de influência. Não adianta permitir que a parte simplesmente participe do processo. Apenas isso não é o suficiente para que se efetive o princípio do contraditório. É necessário que se permita que ela seja ouvida, é claro, mas em condições de poder influenciar a decisão a ser proferida. É para que esse contraditório substancial seja plenamente exercido, necessário se faz que o interessado conheça exatamente, de forma individualizada, quais as impropriedades ou atos tidos como ilícitos que recaem sobre sua pessoa. Importante consignar que, para que haja responsabilização, deve ser identificado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado ao poder público, restando clara a necessidade de individualização das condutas quanto da análise dos processos no âmbito do controle externo. Desta feita, é imperativa, com respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a necessidade de isolar o fato a ser atribuído a cada partícipe ou coautor por parte dos órgãos sancionadores, de modo que
a defesa de cada acusado restringe-se estritamente ao resultado que proporcionou no evento danoso. Dito isso, com a devida venha, discordo do relator para votar pelo provimento ao presente recurso para que seja anulado o acordo 653/2021 da primeira Câmara por ausência de fundamentação para a irregularidade das contas e aplicação de multa e consequente agressão ao contraditório substancial do recorrente, para que os autos retornem para reinstrução e novo julgamento. É o meu voto. Conhecida a proposta de voto do eminente relator e o voto vista da eminente conselheira Yara, eu coloco em discussão. Em votação, como vota o conselheiro Josué Cláudio Souza Neto. Acompanho o voto vistos. Conselheiro Fabiano Barbosa. Acompanho a divergência. Portanto, decidem os membros do egrégio tribunal pleno nos termos da divergência proposta e, com isso, passa como relatora do acordo eminente conselheira Yara. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, conselheira. Está implícito que Vossa Excelência acompanhou a divergência também. O outro processo também foi apreciado em conjunto, não é? Processo... Bom, no outro processo também estou impedido. Continua Vossa Excelência com a presidência... Não. Agora a presidência está com a conselheira Yara Lins dos Santos. Suma a presidência, colocando em pauta o processo. Com a palavra o relator, auditor Luiz Henrique. Processo 12.300, senhor presidente. Correto, né? 12.300/2022. Obrigado. Excelências, então é o processo de número 12.300, 2022, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. O meu voto, perdão, minha proposta de voto é pelo conhecimento do recurso e negativa de provimento nos termos da fundamentação expendida, ao tempo que peço vênis a Sua Excelência, conselheiro Fabiano, para divergir e manter a minha proposta. Obrigado, Excelência. Conselheiro Fabiano Barbosa. Muito obrigado, presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Fabrício Silva Lima em face da decisão 94/2016 desse Tribunal de Contas, exarada nos autos do processo 12.467, que julgou procedente denúncia proposta acerca de irregularidades nas contratações das empresas Bis Publicidade, EPP e Rildo Ferreira Lessa ME, realizadas pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer Sengel, com aplicação de multas ao recorrente, ao senhor Bruno Martins Soares e ao senhor Roberto Augusto Tapajós Folhadella, bem como imputação de alcance solidário ao recorrente e às empresas mencionadas. Excelências, ao analisar detidamente o caso posto, verifiquei que o recorrente logrou êxito em afastar algumas das restrições que fundamentaram o julgamento pela procedência da denúncia e a consequente aplicação das penalidades e glosas, fazendo-o com base nas razões que passo a expor. Iniciando pelas irregularidades apontadas em relação ao contrato 001/2013, firmado com a empresa Bis Publicidade e Eventos, para a realização do projeto Arte e Juventude. A primeira irregularidade esclarecida pelo recorrente foi a ausência de comprovação da realização do evento nos dias que constam no projeto básico, 28, 29 e 30/6 de 2013. Ao analisar o conteúdo probatório contido nos autos e tendo em vista a ampla divulgação dos eventos relativos ao projeto Arte e Juventude, pude verificar que o projeto realmente foi executado, com a realização de 3 eventos em 3 dias distintos, no entanto, nos meses de abril, maio e junho. Assim, denota-se o equívoco nas datas registradas no projeto básico e no contrato,
trata-se de mera falha formal, pois o objeto do contrato foi devidamente executado. A segunda irregularidade impugnada pela recorrente foi a ausência no patrimônio da empresa contratada de bens de infraestrutura descritos no projeto básico, restrição que entendo insuscetível de subsistir, porque, além da execução dos eventos pela própria contratada contar como prova de que possuía os meios suficientes e adequados para prestar o serviço, no contrato foi consignada a cláusula que autorizava a empresa a subcontratar a fim de fornecer os equipamentos e serviços necessários, procedimento regularmente admitido no sistema jurídico-administrativo pátrio. A terceira irregularidade no objeto do recurso é a não identificação do evento na nota de empenho. Em relação a isso, verifiquei que a falta de menção da nota de empenho no projeto Arte e Juventude não é capaz de descaracterizar o nexo de causalidade entre o ajuste celebrado e o projeto realizado, pois o contrato 1/2013 menciona a específica nota de empenho em questão e, por seu turno, a referida nota registra vários dados específicos do indicado contrato que versa somente sobre o projeto Arte e Juventude. Portanto, essa restrição, que se trata de mera falha formal, no meu ponto de vista, e que não se reveste de gravidade para fundamentar a aplicação da penalidade ou do alcance. Por todo exposto é que, divergindo do nobre relator dos presentes autos, ante ao saneamento das irregularidades, conforme especificado, entendo que a decisão recorrida merece reforma, devendo ser dado provimento parcial ao recurso para julgar parcialmente procedente a denúncia e reduzir a multa aplicada no item ponto 2 de 9.000 para 8.768,25, o valor mínimo aplicável à espécie, porquanto foram sanados os itens 19.1, 19.2, 19.3 e 24.1 que a fundamentavam. Todavia, mantiveram-se os itens das alíneas A, B, C, D e E que não foram alvo das razões recursais. Excluí o item 8.3 por se tratar de aplicação de multa fundamentada em irregularidade que restou superada, e excluí os itens 8.4 e 8.5 que cuidam das aplicações de glosas relativas aos eventos Arte e Juventude e Jungle Warrior, a uma porque suas execuções foram devidamente comprovadas e a duas porque padecem de vício de motivação, uma vez que não foram legalmente fundamentadas. Então, em suma, retirar o alcance e reduzir a multa aplicada de 9.000 para 8.768. E pugno pela exclusão do alcance em razão da devida comprovação da realização dos eventos, muito embora remaneça ainda alguma irregularidade não sanada nos contratos objeto do presente processo. Como vota, em discussão ainda, como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Senhora presidente, eu peço venha a eminente relator para acompanhar a divergência. Como vota o conselheiro Josué Cláudio? Acompanho a divergência. E eu também acompanho a divergência. Aprovado o processo e retorno a presidência ao conselheiro Érico. Na pauta do auditor Albert Furtado, aqui representado pelo auditor Mário Filho, há uma proposta de voto no processo 15.137/2020 e há um pedido de vista conselheiriária. Inicialmente, a palavra está com o auditor Mário Filho. Senhor presidente, esse processo carece de melhor análise da minha parte, de forma que eu peço a retirada dele de pauta. Retirado de pauta, a pedido do relator. Adiados, encerrados, pauta ordinária. O processo 11.991/2020 foi retirado de pauta pelo relator. Exatamente. Quanto aos demais,
Não há registro de impedimentos. Sim, há sim. No último, no processo... Então vamos com calma. No processo 14.446 de 2021, há um pedido de vista da conselheiriária. Porém, eu estou vendo aqui que a conselheiriária está impedida neste processo. Eu gostaria que fosse esclarecido o assunto. Quem foi o relator inicialmente do processo? Processo 14.446 de 2021. Eu peço que o conselheiro Júlio Pinheiro retire de pauta para nós verificarmos quem foi o relator. Só um minutinho, Excelência, estou procurando aqui. Excelência, nesse caso, atendendo o pedido da conselheiriária, eu retiro de pauta. Está retirado de pauta a pedido do relator. Quanto aos demais processos do conselheiro Júlio Pinheiro, não há pedidos de vista. Registrados os respectivos impedimentos, estão aprovados os votos deles constantes. Os processos do conselheiro Ari Moutinho estão retirados de pauta, mas houve um pedido de vista no processo 12.621 de 2022 do conselheiro Josué Cláudio. Então, adianto a concessão das vistas. Pauta da conselheira Yara Lins dos Santos. Transfiro a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro para o julgamento do processo 12.768/2021, em que estou impedido. Recebo das mãos de Vossa Excelência a presidência para julgar o processo já apregoado por Vossa Excelência, não havendo destaque nem quaisquer manifestação. Eu proclamo o resultado, decido os membros do Tribunal Pleno, nos termos do voto da eminente relatora. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. No processo 11.749/2022, está impedido o conselheiro Júlio Pinheiro. Vossa Excelência mantém o processo em pauta, conselheira? Processo 11.749/2022. Retiro de pauta, Excelência. Está retirado de pauta a pedido da conselheira relatora. Quanto aos demais processos, não há pedidos de vista, nem destaques. Estão aprovados os votos deles constantes. Pauta do conselheiro Josué Cláudio. Nos 3 primeiros processos, há pedido de vista. O primeiro, do conselheiro Fabian Barbosa. Também no segundo e também no terceiro. Retirados de pauta. Vistas concedidas ao conselheiro Fabian Barbosa. Nos demais processos,
Senhor presidente, gostaria de retirar de pauta o processo 11.766/2019. De minha relatoria. Retirar de pauta. 11.766, 2019. O quarto da pauta. Nos demais processos, registro que há no processo 16.747, 2021, impedimento da conselheira. Vossa Excelência mantém o processo em pauta? Retiro de pauta, Excelência. Também retirado de pauta. Quanto aos demais, não havendo destaques nem pedido de vistas, estão aprovados os votos. Pauta do conselheiro Fabiano Barbosa. Na pauta do conselheiro Fabiano Barbosa, não há destaques nem pedidos de vista e, portanto, todos os votos estão aprovados. Pauta do auditor Mário Filho. Na pauta do auditor Mário Filho, também não há pedido de vistas, nem destaques, e estão aprovados os votos. Pauta do auditor Alípio Filho. Nos processos 13.011 de 2021, que estão apensos, que está apenso aos todos os outros 13.015, 13.016, 13.014, 13.013 e 13.012, a pedido de vista da conselheira Yara Lins dos Santos, e as vistas estão concedidas. Nos demais processos, há um impedimento no processo 3.841 de 2020 da conselheira Yara. Vossa Excelência mantém o processo em pauta? Excelência. Fórum, né, Excelência? Comigo há. Não, mantenho. Mantenho. Então eu peço vista, porque tenho que ver qual é a situação do processo. Vista à presidência. Registre o quórum, que não vai mais mudar. Qual é o número, Excelência, do processo? Só para 13.841 de 2020. 841? De 2020. Processo número 12.636, 2022, transfiro a presidência à conselheira Yara, porque estou impedido. Recebo a presidência, coloco em pauta o processo e passo a palavra ao relator. Não tem destaque, dou por aprovado o processo e retorno a presidência ao conselheiro Érico. Encerrada. Nos demais processos não há pedido de vista nem destaques. Estão aprovados os votos. Aliás, as propostas de voto. Na pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique, há um processo mas não há destaques. Registra-se o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. Está aprovado o voto. Na pauta do auditor Luiz Henrique, também não há destaques nem pedido de vista. Estão aprovadas as propostas de voto. Pauta do conselheiro convocado Albert Furtado. Nesse caso, Excelência, sendo ele convocado, Vossa Excelência não pode emitir o voto. Concorda?
tendo em vista que eu não estou convocado. Não é estou isto. não estou Não é igual isto. às Aqui condições nós... com ele. Como? Tendo em vista que eu não estou convocado e não estaria em iguais condições com ele, na condição de convocado. Não, não é isto. É porque, na condição de conselheiro convocado, ele vota. Ele não faz a proposta de voto. Então, independentemente de Vossa Excelência estar convocado, não é ele que tem que trazer o processo à pauta. Então, retire esse processo de pauta. É. Vossa Excelência, os auditores só substituirão os outros auditores na condição de auditor, ok? O auditor não substituirá na condição de conselheiro convocado, a não ser para dar impulso, como sempre faz com os conselheiros, mas não para trazer o voto. Isto que ficou deliberado naquela nossa decisão. Correto? Correto. Está encerrada a pauta. A pauta ordinária. Pauta administrativa. Há um processo adiado de número 8.058/2021. Requerimento de contagem em dobro de licença especial não gozada para fins de recontagem de data do abono de permanência. Requerente, Virna de Miranda Pereira. O meu voto é pelo indeferimento. Conselheiro Iara pediu vista. Alguma manifestação? Vista para levar, Excelência, para o gabinete. De novo, Excelência, esse processo já está na terceira vista. Exatamente. Vista mais uma vez a conselheira Iara. Pauta administrativa. Conselheiro presidente. Já previamente disponibilizada, mas faço um breve relato. Processo 8.665, 8.685, concessão de pedido de licença para casamento à estagiária, pelo indeferimento, tendo em vista que a lei do estágio não prevê tal licença. 8.879/2022, solicitação de averbação de tempo de contribuição. 8.247/2022, igualmente, averbação por tempo de contribuição. 8.071/2022, averbação por tempo de contribuição, todos pelo deferimento. No primeiro caso, excluídas as concomitâncias, de 1.005 dias. Processo 6.370/2022, requerimento de isenção de imposto de renda da senhora Elizabeth Rubim Reis, pelo deferimento. Processo 3.098/2022, incorporação de vantagem pessoal, pelo deferimento de 2/5 do cargo de assistente e procurador de contas, símbolo CC1. Processo 8.285/2022, solicitação de aposentadoria voluntária de Maria do Perpétuo Socorro Ferreira Lins, pelo deferimento. Processo 7.798/2022, solicitação de pagamento de verbas rescisórias de Ana Paula da Gama Lessa Silva, pelo deferimento. E dois projetos de resolução. Processo 1815/2022 é um projeto de resolução que altera o artigo 1º, parágrafo 1º e artigo 7º, parágrafo 1º da resolução número 2, de 2 de abril de 2014, deste tribunal. A alteração é para estender o prazo de envio dos processos de aposentadoria e pensão para 60 dias e a contagem a ser realizada em dias úteis. E o outro processo, 8.429/2022, projeto de resolução para o plano estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para o período 2022-2026, pela aprovação, em discussão, em deliberação, não havendo oposição, estão aprovados todos os processos. Encerrada a pauta administrativa. Antes de encerrar, um aviso muito importante. Tendo em vista a modificação dos planos, ou do nosso plano de saúde, há necessidade de todos nós assinarmos um termo de aceite, né? E a servidora Kátia
estará, logo após a sessão, indo a cada um dos gabinetes escolhendo esta assinatura. Evidentemente, para aqueles que desejarem, aqueles que não querem o plano, não precisam assinar, evidentemente. Agradecendo a presença de todos os senhores e senhoras. Senhor presidente? Pois Posso ter direito a uma comunicação? Pois não. Obrigado, tio Vossa Excelência Serra. Eu estou comunicando ao público aqui presente que ontem eu retomei a gravação das minhas videoaulas no sentido de compartilhar, continuar compartilhando conhecimento com potenciais interessados. E eu estou abrindo uma nova etapa das videoaulas que eu vou tratar do ensino da contabilidade empresarial. Então, ontem, por exemplo, eu gravei 4 videoaulas falando sobre a contabilização da folha de salários, adiantamentos de clientes, adiantamentos a fornecedores, que são temas que são recorrentes em concursos públicos e também nas academias de ciências contábeis. Além desses temas, já é de praxe, eu tenho conteúdos gravados que abordam aí o setor público, o orçamento governamental, a auditoria governamental, o controle externo, a contabilidade aplicada ao setor público. Então, o canal eu criei para justamente contribuir de alguma forma para que as pessoas possam ter acesso à informação de maneira simples, objetiva, fácil e permanente. Muito obrigado, Excelência. Convido todos a... Senhor presidente. Professor Alípio Reis Filho, YouTube, tá? Quem quiser, eu estou por lá. Muito obrigado. Pois não, Eu gostaria de retomar a pauta administrativa, porque houve ontem um incidente na minha sala e eu não tive mais acesso. Problema do aquecimento que está havendo na minha sala. No inverno já estava quente. Agora no verão, ontem só faltou tocar fogo. A fumaça invadiu o meu gabinete. Eu gostaria de deixar registrado que o meu gabinete não está esfriando o ar. Eu já pedi, já fiz por escrito ao secretário-geral, que, por sinal, muito diligente, que está providenciando uma medida com urgência, mas, infelizmente, não chegou a tempo e ontem tive que sair às pressas do meu gabinete, uma fumaça que já estava incomodando muito e eu gostaria de deixar registrado para verificar as nossas placas do solar, para ver se está dando resultado ou se foi um aquecimento, Excelência, que colocaram no tribunal. Infelizmente, ocorreu no meu gabinete e eu peço um voto de parabenização pelo Arlisson, que é um secretário diligente, e eu falei a ele o seguinte: eu quero o mais rápido possível, porque eu venho trabalhar todos os dias e eu não suporto calor. Eu gosto do ar fresco, Excelência. Então, gostaria de registrar que eu vou voltar lá para o meu gabinete, Maurício, e eu gostaria que providenciasse um ventilador. Conselheiro, presidente, então, e tudo isso a razão, porque eu não vi aqui, não tive conhecimento do meu voto, que eu concordo com Vossa Excelência no processo da doutora Virna. Está em julgamento, Vossa Excelência? Sim. Sim. Vossa Excelência adere ao voto? Adero o voto, vou Retomando a pauta. Vou concordar com o voto e fica assim registrado. Perfeito. Indago-se quanto a esse processo, alguém diverge. Então, estamos de acordo, o processo está aprovado à unanimidade, o voto da presidência. Quanto ao evento mencionado por Vossa Excelência, de fato, ontem, não foi na sua sala, não, ao que eu soube, foi no corredor, mas que resultou naquela área toda do corredor, gabinete de Vossa Excelência, gabinete do conselheiro Josué, gabinete do conselheiro Fabian,
e dos auditores. Mas só eu corri, excelência, só eu estava no tribunal. Tá? Bom, eu estava também. Né? Eu também estava. Né? Não foi só a senhora, não. Eu estou no meu aqui... corredor. Então, pronto. No meu corredor que foi Bom, eu não atingido. corri. O seu não foi atingido, Graças não. a Deus. Pois é. Graças a Deus. Que O ele seu continue não foi atingido. me cobrindo de graça. Excelência, eu quero justificar minha ausência. Só um minutinho. Agradecendo mais uma vez a presença de todos os senhores, senhoras, agradecendo a todos os servidores que fizeram possível esta sessão. Convoco a nossa próxima sessão para o dia 2 de agosto, no mesmo horário. Muito obrigado. Bom dia.